noite, gente. Sejam todos bem-vindos ao teatro. Eu sou o Vitor Pereira Pérez, mas eu assino o nome artístico de Vitor Pérez. Só que, na verdade, eu sou muito mais Pereira do que Pérez. Os Pereira que me criaram, uma pequena cidade do interior de Minas chamada São Pedro dos Ferros, zona da Mata Mineira, uma cidade que tenho muito orgulho, onde está a família Pereira que me criou. Eu pensei até em mudar meu nome para Vitor Pereira, mas depois eu pensei, o Pereira é só para os mais íntimos, é onde está o lado mais importante da minha vida. E é sobre esse lado mais importante da minha vida, o lado Pereira, que eu tomei a coragem de dividir hoje com vocês. Eu fui criado comendo biscoito de polvilho, tomando café, rosquinha de nata, mingau de milho verde, broa de milho, tudo fresquinho. Produto da roça. Muitas vezes minha família mesmo que plantava. Frango com quiabo, frango do terreiro, quiabo da horta. Eu vim desse lugar. Eu pensava que eu seria peão de rodeio, vaqueiro, alguma coisa assim. Mas o destino quis que eu viesse para o Rio de Janeiro e uma amiga abençoada me levou para o teatro. Clarissa. Eu saí do teatro, e do teatro eu nunca saí. Tentei algumas vezes. Achava difícil, não conseguia dar uma forma prática para o sonho. Mas o teatro é o que me mantém vivo, que me faz viver com brilho no olho, que me faz acreditar na vida, no outro, no ser humano. Eu pensei que se um dia eu tivesse uma filha, um filho, eu não ia mais fazer teatro. Mas durante a pandemia, a minha filha nasceu. Me deu uma vontade danada de fazer teatro. De dizer pra ela, na prática, Helena, que todo sonho que a gente tiver é possível. Bom espetáculo para todos. Vamos começar? a palavra é coisa que fala. Mas eu não tinha nenhuma para falar. Mas quando eu percebi, eu estava escrevendo um livro sobre uma peça, que eu não sei muito bem se é um livro ou se é uma peça. Eu sei, a gente não sabe. Mas a gente vai descobrir conforme vive isso aqui. Opa! Ô, gente, que a gente vai ver que hoje é mais uma coisa de invenção que eu tive. Depois eu comecei a encher um papel com palavra. Eu comecei a escrever porque eu não estava conseguindo entender uma coisa que eu tinha certeza que era verdade, mas que eu não podia provar. Fubá. Sabe assim, a certeza que bate do nada na gente, a gente não sabe de onde nem porquê? Então, leite azedo. Eu vou contar, ué. Eu vou contar o que foi que aconteceu comigo no dia de sol, que bateu uma certeza que durou até no dia de noite. Açúcar. É que eu descobri aqui que o Guimarães Rosa, o escritor, ele não existe. E tudo que eu estou fazendo aqui hoje é sobre esse tal de Guimarães Rosa, que não é uma pessoa, que foi uma pessoa. Só que a pessoa que ele foi, não tem, não existe. Óleo. Aí você me pergunta, mas como ele não existe? Erva doce. Se eu já vi foto dele. Ovo. Um ovo. Lixo, gente. 2 ovos. Fermento. Aqui, foto tem, ué. Foto dele tem sim. Inclusive, eu trouxe uma aqui para vocês olharem. Esse aqui é o Guimarães Rosa, tá?
no escritório dele com os gatinhos, ele amava gato. Então foto é uma coisa que tem, porque foto é papel, ué. Foto dele tem sim. Mexer. Ah, mas eu já vi vídeo dele. Como é que ele não existe? Vídeo tem, mãe. Claro que vídeo tem. Dá até pra olhar, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, olha o homem. O título seria difícil para traduzir. Aí ele, olha. Em português, Grande Sertão Vereda. Olha o bichão. Hein? O que não tem, não é foto nem vídeo, que isso tem, gente. O que não tem é ele. Mas ele tem uma filha que escreveu um livro sobre ele. Como é que uma pessoa que tem filha não existe? Uai, filha tem sim, a gente conhece filha. Mas ele, você já viu? Hein? Se você falar que viu, eu não vou falar que você tá mentindo não, ué. Mas provar também você não pode. Você não pode provar. Sabe por que você não pode provar? Porque lenda é um trem que só existe quando não existe. Quando a gente prova que lenda existe, acabou, foi, fim, deu no pé, ralou o peito, picou a mula, colocou paletó de madeira, subiu no telhado, esticou as botas, foi pra cucuia, pediu arrego, pediu pra sair, vazou. Agora botar um pouquinho de manteiga pra untar a forma. Isso. Só que agora que eu disse tudo isso, eu preciso provar o que eu tô dizendo, né? E eu posso provar. Coloca na forma agora. E eu posso provar. Eu posso provar por causa de um motivo só. Ligar o forno. Só tem uma pessoa que pode provar que outra pessoa não existe. Que é a pessoa que faz ela não existir mais. Tem Deus também, tá? Faz a pessoa ser pessoa até que a pessoa deixe de ser pessoa. Mas não tô falando de Deus, não. 150 graus. 160. 50 minutos. E a única pessoa que pode provar que outra pessoa não existe é a pessoa que tira a vida da outra pessoa. Pois é, eu matei o Guimarães Rosa. Todo mundo conta a história que ele morreu de doença do corpo, alguns dias depois de ter subido na cadeira da Academia Brasileira de Letras. Mas depois de ter feito discurso, vestido fardão, tirado foto, eu fui lá e tirei o chão dele, aí ele foi pra outro mundo, ou pra mundo nenhum, ou pro mundo do coisa lá, eu não sei não. Eu só sei que nessa história aqui, tem muita gente que fez a mesma coisa que eu. A história do dia que eu matei o Guimarães Rosa é mais ou menos assim. Eu tava escrevendo uma coisa sobre esse tal Guimarães Rosa na minha casa. Tava cheio de livro em volta de mim. Tinha som de barulho de rua para ajudar. Os grilinhos grilhando na minha orelha. A lua abatia como se fosse um corte forte no olho do meu gato, que refletia como se fosse duas bolinhas de gude opaca guardadinha no pote de natureza. E era ideia que nunca vinha. E quando vinha ideia, a frase da ideia não vinha. Vinha ideia vazia, ideia oca. E quando vinha a frase, era uma ideia horrível. Frase boa de ideia ruim, frase ruim de ideia boa. E aí já ia passando de mais de meia-noite. A hora que tudo que é ruim fica bem pior. Aí o tempo foi passando, trespassando, e eu resolvi caminhar na rua. Às vezes a gente anda assim na rua
mas não saiu de casa. Leva o escritório na cabeça e vai fazendo ideia e frase, junto com as coisas que a cabeça vai vendo. E ver coisa aumenta o tamanho das coisas que a cabeça pensa. Bom, eu ia caminhando assim, e eu moro numa rua que tem uma subida bem grande para quem tá subindo, e o outro lado é lado de descida, né? Isso para carro, que você pode subir pela descida ou descer pela subida, só você escolher qual caminho que você quer. Aí, eu ia pela subida, mas eu tava descendo. Porque eu pensei, não sei, passar algum bar, passar num café, ou em algum lugar que fosse melhor não fazer nada. Ô menino, a minha rua faz um silêncio tão grande que só o barulho da gente andando já ocupa o espaço todo. Só o som da gente mexendo já faz a rua vazia ficar toda habitada. Mas só pela gente. E rua vazia, qualquer rua, dá sempre medo, né? Aí eu ia reto, quer dizer, eu tava descendo, né? Quando eu ouvi uma vozinha me chamar de uma janela lá escurinha, na penumbra. Ô, rapaz! Ô, rapaz! É que eu não sabia se era comigo, que eu não sabia se eu ainda era rapaz. Ô, rapaz, é você mesmo! Era comigo. Oi! É você que tá escrevendo de mim, é? Minha Nossa Senhora da Aparecida, o senhor é o tal Guimarães Rosa. E você, né não? Eu não sou um senhor. E quem é você? Eu dei de ombros, eu não tinha como responder aquela pergunta naquela hora. E o que é que você tá escrevendo de mim? É uma peça quando faz e um livro quando lê, né? E por que você tá escrevendo? Porque é um mistério. O que é um mistério? O senhor, suas coisas nos livros, com todo respeito. Você não pode escrever, não. Você não pode escrever sobre mim, não. Aqui, eu não sei o que eu tava vivendo ali, era um sonho, era coisa de existir mesmo. Eu só sei quando ele me falou que eu não podia escrever sobre ele, mas foi aí que me deu vontade. Tem nada melhor pra gente fazer uma coisa do que alguém proibir essa coisa. Quando alguém diz não pode, isso vira o que de mais importante aí na vida da gente. Aqui, esse pedido dele foi uma palavra moderna que vocês usam hoje em dia. Foi um gatilho, gente. Um gatilho que chegou disparando um monte de dedo na minha cabeça. Minha vontade era correr pra casa e começar a anotar essas ideias. Aqui. Ideia mora num saco esquisito, quando a gente perde e nunca mais acha, não. Ô, seu Guimarães, aqui o senhor não repara, não, eu tenho que ir embora? Me desculpa, logo agora que nós já se conhecemos um pouquinho melhor, né? Só que nessa hora que eu disse isso, eu senti que eu não tava mais lá sozinho com o tal Guimarães, não, ué. Eu senti que tinha alguém junto comigo e com ele ali no escuro da janela. Ei! Era ele falando aí. Ei, menino, você traz aqui essas duas armas. Armas? Mas que arma? Eu pensei na hora, né? Nem deu tempo de eu dizer nada, o menino chegou correndo, colocou uma arma na minha mão, colocou uma arma na mão do tal Guimarães, aí eu fiquei olhando assim, bem atento pra entender se ele ia atirar em mim, se eu atirava nele, se nós atirava na criança. Não, na criança não. Eu só sei que eu ouvi ele armando a arma com cleque. Aí eu... Seu Guimarães, aqui, em nome de Deus, o senhor me permite não matar o senhor? Aí ele virou pra mim e falou assim, ô rapaz, você disse que eu não existo, rapaz! Aí eu corri, mas... Seu Guimarães, mas era mais uma coisa de ficção, seu Guimarães, já passou, não vou mais falar nesse trem não, águas passadas. Aí bravo, ele foi aproximando e falando, você fica aí! Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu acho que o senhor existe sim, tá? É claro que eu existo. É você que não existe. Ele tá falando que eu não existia. Você só existe que fui eu que inventei. Ah, menino, eu fiquei possuído. Seu Guimarães, mas o senhor me perdoa, tá? Porque eu acho que nesse caso é o contrário. Nessa hora, aqui, ficou um silêncio danado. Até os grilinhos que grilhavam, eles prenderam a respiração pra ver o que ia acontecer. A criança que tava ali, na hora ela olhou assim, deu uma respirada. Nu! A gente só ouviu o nu da criança, uma voz baixinha de contralto menino em coral de bairro. Aí a gente olhou pra criança, depois se reolhou.
Aí eu pensei que eu tinha que resolver isso por mim mesmo. Aí eu peguei, puxei o gatilho. Só que nessa hora, gente, eu ouvi um barulho muito alto. Não foi um grito, não foi um sussurro, foi barulho de alguma coisa alta. Não foi o nu da criança. Foi outra coisa que passou explodindo no meu ouvido. Aí eu olhei que tinha pólvora na minha mão. Só que aí aconteceu uma coisa que eu nunca esperava. A criança que estava aqui, ó, tinha dado a arma na minha mão, a arma na mão do tal Guimarães, que tinha feito nu, que tinha tirado o silêncio. A criança, ela começou a correr, correndo apressada. Ela começou a correr no meio, no caminho, para ficar entre o tal Guimarães e a bala. E a bala foi zunindo muito rápido e ela, a criança, corria mais que a bala. E ela, a criança, ia chegar antes que a bala e quer tomar o tiro. Não! Como é que uma criança vai tomar um tiro? Não tinha como. Aí eu saí correndo. Eu gritei algo pro tal Guimarães. Opa! Ele não se mexeu. Parece que ele não se mexia mais. O tempo parecia que tinha parado. E que só existia 4 coisas no mundo. O tal Guimarães, a bala, a criança e eu. Aí eu fui correndo com a perna mais comprida que eu tinha. Mais comprida que a da criança. Eu fui alcançar. Eu fui chegando mais perto e mais perto. Enquanto a bala chegava mais perto e mais perto. Eu fui chegando antes e consegui chutar a criança. Enquanto a bala passava. Aí eu olhei pro tal Guimarães. Eu olhei para a bala, eu levantei a mão, consegui parar a bala com a mão. Uai, eu matei o Guimarães Rosa, mas eu também salvei ele. Foi assim que eu inventei ele. Já deu para vocês perceber que a coisa aqui não vai ser fácil, né? Antes de ir, voltar, ou entrar, ou sair da história, passear por essa brincadeira aqui, eu queria falar uma coisa pra vocês. Bendita água. Queria falar uma coisa sobre o Guimarães, esse tal aqui, o escritor Guimarães Rosa. Quem é, o que fez, onde esteve. No caso do Guimarães, eu queria começar pelo nome, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem um monte de escritor que eles não usam o nome, eles já começam pelo sobrenome. A família antes da pessoa, né? O passado antes do presente. E às vezes eles empilham 2, 3, como sei lá, Machado de Assis. Que ninguém se chama Machado, gente. Seria a mesma coisa que chamar Inchada. Ô, dona Inchada, só tá boa? Tudo bem, seu Ancinho, como é que tá? Machado é sobrenome, igual Assis. Mas o nome dele mesmo era Joaquim Maria. Isso é coisa típica de escritor. E escritor homem. No caso do Guimarães, o nome dele era João. Propriamente dito em Minas Gerais, João. João Guimarães, João Rosa, ou só João mesmo. Deve ter sido Joãozinho quando pequenininho. E esse Joãozinho, ele nasceu lá no interior. Mas você sabe quando o interior mesmo? Só tá bom, bom dia. Bem, graças a Deus. E a cidade dele também tinha um nome curioso, Cordisburgo. O nome é lindo porque tem uma coisa junto com o nome. Cordisburgo significa cidade do coração. E foi nessa cidade do coração que o Joãozinho começou a dar os primeiros pontapés na imaginação dele, na vida. Essa história que eu estou contando para vocês começa lá em 1908 e vai indo até ele se mudar para a cidade grande, Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, ele faz medicina, vira médico. Então, para além dele entender a gente por dentro do coração, ele começa a entender da parte da gente que é máquina. E é ali que começa a escrever. Quando ele sai da Cordisburgo de dentro do coração e vai para Cordisburgo do lado de fora do coração das pessoas. Lá, ele foi escutando a gente falar, foi amando as palavras, foi conhecendo outras palavras, outras línguas. No total, ele falava 9. A Academia Brasileira de Letras, um dia leu uns contos dele e deu para ele um prêmio de um livro que ele nunca publicou.
Aí então o Joãozinho ele foi virando cada vez mais Guimarães e Rosa, é claro, né? Menina, aí chegou a guerra, né? Famigerada Segunda Guerra Mundial. E fez da poesia de todo mundo esperança de paz de um lado, desespero do outro. E o tal Guimarães que ele falava tudo que era língua, ele foi virar cônsul, foi mandado para a Alemanha, onde o tal do Hitler matava quem podia, destruía a humanidade, exterminava os judeus. E a coisa desandou para ele também. Quando o Brasil rompeu com a Alemanha, ele foi mandado para um lugar chamado Baden-Baden. Ficou preso um tempo difícil. Tempo de aprender. Mas uns meses depois ele foi solto. E aí continua juntando história e fazendo vida virar livro, né? Mas tem uma história bacana que eu quero contar para vocês desse tal de Guimarães. É que ele tinha um apelido de tenente. E aí, estudando para fazer isso aqui, eu fui lá em Cordisburgo e eu descobri por que ele tinha um apelido de tenente. Acontece o seguinte, lá em Cordisburgo era tudo tão terra, tudo tão chão, que escolhia a dedo quem podia morar lá, né? Nem polícia tinha. Aí as pessoas iam se entendendo como podia, ia decidindo quem estava certo nas coisas, quem estava errada, e assim a vida ia sendo levada, todo mundo se entendendo, e às vezes se desentendendo, né? Porque numa cidade pequena sem polícia, igual a Ilha da Gigoia, tinha muita gente fofocando, cuidando da vida dos outros, dizendo, ó, você tá errado nisso aí, você tá errado nisso outro. Bom, mas numa terra sem policial, só de vez em quando que passava um militar lá. E ele passava mais para dar uma olhada, né? Ver como é que tudo andava, tá faltando um pouco de lei aí. E aí o tal Guimarães, quando ele era Joãozinho ainda, ele achava aquela roupa do militar o máximo. Um engomadinho da gola, as cores do verde, tudo misturadinho. E ele queria ser igual. Ele achava que o mundo lá fora fosse cheio de tenentes da polícia e ele queria ser um deles. Ele tinha bem uns 3 anos de idade, mal sabia falar direito. Mas quando o pai dele perguntava, ô menino, qual que é seu nome? Aí ele respondia, eu sou tenente de Cordisburgo. E aí que todo mundo ria dele na casa e que o apelido pegou, ele virou tenente desde pequenininho até a morte dele. Todo mundo, ô tenentinho, ô tenente, sou tenente, sou tá bom? Tenente é meu avô. É pra você, Barrião. Essa história que eu contei aqui pra vocês é tudo mentira, quer dizer, é verdade, tá? O Guimarães nasceu numa cidade pequena, mas o tenente é meu avô. Mas essas histórias se misturam. O meu avô e o Guimarães. O Guimarães e meu avô. E eu. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Montes chegou à suntuosa residência de Graciela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graciela disse que ele era muito convidado e Alberto ligou para ele. Lamentou a ausência de cada Sente sempre assim a falta de Gabriel Cristina? Confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Alberto. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta de Gabriel Cristina esta próxima. Por favor, eu também sei que será cuidado.
Maravilhoso, Betinho. Estamos? Estamos. Então, deixe-me apoiar você. Eu não quero passar por mentiroso nem por contador de caso, não. Mas o que eu tenho pra contar aqui pra vocês é a mais pura verdade, tá? Ninguém me contou não que fui eu que vi. E também ninguém me disse nada que fui eu que escutei. Esse tal de Guimarães aqui, ele não existe não, ué. Ele não existe, que tem existência muita, viu? Inclusive eu existo porque eu quero fazer uma coisa que eu tenho mais que vontade. Eu tenho necessidade de fazer. Eu não tenho coragem de contar por inteiro, mas eu vou contando uns pedacinhos igual queijo. Aí vocês vão juntando as partes para entender o que foi que aconteceu. É que esse tal de Guimarães, ele pode ter sido a pessoa responsável por ter colocado a desonra na minha mulher. E tudo que encosta em mulher acaba resvalando em marido. No caso eu, né? Mas termina hoje, termina porque se Deus me der coragem, se Deus me permitir, eu vou botar fim nesse tal de Guimarães. Eu tô aqui fugido. Sempre fugido de tudo, sabe? Mas nunca correndo de nada que é de Deus. Que de Deus não tem fuga. Hein? Se eu tenho uma cerveja aqui e um cigarro é porque eu não bebo, mas fugido eu venho, eu bebo, eu fumo. Eu disse que eu não ia matar, mas eu tô aqui fugido hoje que eu já matei. O senhor acha que eu não sei que eu fui criado desse jeito aqui? O senhor acha que eu não sei que eu sei como é que acaba o que eu sou? Porque depois que tudo aconteceu não tem mais jeito. Tem que eu sou eu, não tem mais ninguém pra eu ser. Não tem jeito. Aí Gui, você já levou facada? Já? Então você sabe que é pior que bala que entra gelada e sai queimando. Quando eu era um menino, eu tinha um amigo, o nome dele era Dalberto, né? O Dalberto ele gostava dos trem tudo calmo. Já eu gostava de descalmar tudo. Ele tinha a profissão de no Natal ele roubar os perus da casa e colocar para descer na nascente do rio e ir sobrevivendo longe do abate da morte do dia que nasce o Salvador Jesus Cristo. Já eu gostava de saber de bicho, mas eu não gostava de saber deles vivos não, tá? Eu gostava de saber deles por dentro. Aí eu pegava meus bichos tudo, aí eu abria esse para ver eles por dentro. E às vezes ele demorava para morrer, porque eu ia abrindo eles assim meio vivo, aí eles iam vivendo aberto e eu podia ver eles mexendo aqui tudinho por dentro. Aí nós começamos a crescer e nós começamos a se interessar por mulher, né? Nós queríamos entender o que era isso que todo mundo tinha, reclamava, mas vivia junto a vida inteira. E aí nós começamos a frequentar os lugares que tinha mulher. Mas mais para conhecer mesmo. E na que nós se respeitava nisso, tá? E aí foi num dia, numa vez, que nós foi no risca-faca. Aí eu botei o oi numa menina e eu avisei pro Dalberto do meu oi nela. Qual que é seu nome? Glorinha. Ô Glorinha,
Danço a música, mas eu. Aí ela. Dança. O problema é que quando eu tinha colocado um, o Dalberto já tinha colocado os dois. O que dava ele o direito que é certo de estar antes com Glorinha que eu. Quem inventou a partida não conhecia o amor. Porque quem vai sofre, quem fica sente saudade. Aí eu fugi dali, sumi dali por um tempo, para ver se tinha mais Glorinha no mundo. Que se tivesse duas, nós já sabia que Deus existia. Aí foi num dia, numa vez, que eu voltei no risca-faca. Minha Nossa Senhora! E aí eu conheci. Qual que é seu nome? Doralda. É o quê? Doralda. Ô Doralda, dança uma dança, mas eu? Uai, eu danço, ué. Aqui, Doralda tinha um corpo poliglota, que parecia que ela tinha vários. O problema é que ela era várias e ela era da vida, o que fazia ela ser de vários. E eu era sempre de um só. Eu ia comigo onde eu ia, sempre o mesmo, querendo sempre as mesmas coisas. Eu não estava no mundo do amor, não estava no mundo do capeta. Porque se o amor é feliz, ele é feliz. Agora, se ele destrói tudo, ele acaba com tudo. Eu vim aqui falar com o senhor aqui. Eu sei que o senhor sabe, mas eu vou te falar mesmo assim que o senhor criou Doralda assim como ela é e criou Dorinha e Glorinha assim como não pode ser minha. E eu casei com Doralda que era da vida, mas é mão direita. E não casei com Glorinha que era mão direita e coloca as nossas vidas tudo fora do eixo. O problema é que onde eu vou com Glorinha, com Doralda, todo mundo fica olhando, fica reparando, cochichando por detrás de mim. Ah lá, olha o homem da prostituta, olha lá. Marido da Kenga, marido da Maria Madalena. E Doralda tinha um jeito dela de olhar para os homens, de deixar as pessoas achando que ela continuava não direita. Então, ela sabia que os homens olhavam sempre para o corpo da mulher. Ela existia com a cabeça do que ela era e do que ela provocava nos homens, mas ela era muito direita. Te juro que ela é. Apesar de que a gente também nunca sabe, né? Um dia eu tô em casa, aí eu escuto. Quem é? Uai, calça cagada, é Dalberto, é. Foi, entra Dalberto. E ele tava com quem? Glorinha. Mulher que é dele, tá? Fazia bem mais por uns 5 anos que nós não se via. Aí o Dalberto sentou aqui, Glorinha sentou aqui, Doralda levantava ali toda hora ia buscar um trem na cozinha e eu fingia ali de ficar quieto, mais pra bebericar o álcool e poder observar bem todo mundo. E aí toda hora que eu olhava assim, a Doralda ia buscar um trem na cozinha, o Dalberto ficava botando oi na cintura nela e num sonzinho de chinelo, eu via. Ninguém me contou, não. E a Glorinha tava aqui, ela me olhava com um zóio que queria fugir daquele homem. Aí aquilo foi me deixando possuído, menino. Eu fui ficando nervoso.
Aí eu pensei que a minha chance era acabar com aquele trem de uma vez por toda ali mesmo. Eu pensei que se eu morro, Doralda ela parava de fingir que era decente. Se eu mato Glorinha, ela ficava livre daquela doença chamada Dalberto. Agora, se eu mato Doralda, eu podia voltar a ter paz de espírito e voltar a pensar direito. E se eu mato Dalberto? Ah, se eu mato Dalberto? Aí nós acabamos de comer e eu chamei ele. Eu falei, Dalberto, vamos dar uma volta aí no meu terreno, você vê como é que o pasto tá batidinho. Ele, uai, vamos lá que eu tô cagado, quer conhecer seus matos aí, ué? Você vai na frente, Dalberto. Aí eu coloquei minha mão na arma assim, e eu senti que se eu tirasse a arma dali, eu ia ter que sentir a morte do meu amigo direito pelas minhas próprias mãos. Mas aí foi que algo me deixou atento. Ô Dalberto, você corre daqui, Dalberto. Você vai embora, Dalberto. Vai, nem olha pra trás. Quando eu chegar em casa, eu mando Glorinha com tudo dela, eu mando assim que eu chegar em casa. Mas por que eu tenho que ir, calça cagada? Você tá vendo aqui? Ele tá querendo que eu te mate você. Quem? Quem fez isso aqui tá fazendo de um jeito que eu te mato. E se você ficar, eu vou ter que te matar. Ô, calça cagada, é que você tá muito doida, a pinga não fez bem pra você não, tá? Meu filho, nós dois não tá sozinho aqui não. Aqui é tudo habitado, ó, cheio de gente. Nós dois é quem sobrou disso aqui. Você vai embora, pelo amor de Deus. E aí o Dalberto começou a correr, sumir na braquiária. E aí eu corri também. Eu corri aqui pra falar pro senhor que eu não tenho medo do senhor não, tá? Que é hoje que acaba isso aqui. Só que aí de repente passou uma criancinha ali correndo. E eu, no nervoso, no susto, só deu tempo de tirar a arma e apontar pro senhor. Eu olhei pra frente e atirei no senhor. De zóio fechado, quando eu abri os olhos, eu vi que tinha uma criança ali, tinha o senhor e tinha outro homem aqui. E não era Dalberto não, tá? E a bala da minha arma tava aqui, ó, paradinha, flutuando no ar. Cadê você? Ei! Aonde você tá? Aonde você tá? Tô fraco, tô fraco. Ah, vem brincar comigo. Tuica! Vem brincar, vem! Cadê você? Eu tô aqui! Vem brincar comigo! Tô fraco, tô fraco! Ah, achei você! Tuica! Eu sou um menino ainda. Sou sim, de 7 para 8. Um meninozinho ainda para falar a verdade. Mas eu tô cheio de história, tá? Não de historinha com H maiúsculo, mas de historinha pequena. Um dia, um tio meu
me chamou pra casa dele e eu viajei de avião, que via tudo lá de cima igual inseto. Era descoberta muito da vida, com um jeito de folha cair. Mas é daí que eu queria que isso fosse verdade. Porque de vingança se faz um coraçãozinho pesado. A história que eu tenho pra contar é de depois daquele dia que eu vi lá de cima uma vez. Um dia um tio meu, tal de Guimarães, ele me chamou pra cidade pequena que tava ficando grande. E aí, na casa do meu tio, virado de trás pra frente, tinha um lugar como aqui. Só que era mais aberto. E lá não era um quintal, porque quintal era pensado. Aquilo era mais assim uns matos sem árvore. Um buraco na floresta. Tchau. Aí quando eu cheguei aqui, eu sentei aqui, meio com sono, porque comer depois da fome dá um sono que é difícil de aguentar, né? Quando eu ouvi um barulho de bicho. E era um barulho bonito, tá? Ele vinha. Ao mesmo tempo, do buraco do mato e do eco que o buraco do mato fazia no quintal vazio. Era um que era vários. E quando o bicho apareceu, foi paixão à primeira vista. Ele era garboso de um jeito. E eu adorei, porque eu só tinha cachorro e gatinho na cabeça. E o bicho, ele era de um colorido seco, de um rijo, todo completinho, redondoso, belo, tá? Que eu não sabia nem olhar. E o bicho, ele falava comigo como se fosse gente, que tem bicho que nem animal é, tá? E aí, num piscar de olho, de repentemente, o bicho falava comigo. Não, quer dizer, eu que falava com ele. Não, o bicho falava comigo, não eu que falava com ele. E me contava histórias que eu queria saber antes mesmo dele me contar. Menino, você não sabe do pescoço à metade, menino. Repete comigo, menino. Tudo que começa com P é perigoso, é porcaria. Ponte, pinguela, porteira, político, prostituta. E pescoço, menino. Tudo que começa com P é perigoso. Como é que você fala, seu bicho? Bicho não fala, bicho inventa e repete. E bicho tem gosto de árvore caída. Bicho tava em pé igual floresta parada, só que andando. Aí vem um homem e joga tudo no chão. E o que é isso no seu pezinho, seu bicho? Isso é o veneno do ser humano, menino. É só você pegar esse pozinho, misturar num copo, que leva um monte de vida junta embora. Igual as árvores que vocês derrubam. Porque fica claro aqui, o tempo todo sem os escuros do mato. Com bicho é igual, só que com sangue. E aí eu fiquei com o bicho como se ele fosse uma coisa muito também eu. Menino! Menino sou eu! Menino, tá na hora do almoço! Era o meu tio, tal Guimarães, ele tava fazendo almoço, eu tinha que arrumar tudo pra ir almoçar.
Obrigado, tio. O bicho bonito. O meu bicho. O bicho da minha vida. Eu tava com fome, eu tava comendo meu amigo. Era um pedacinho da morte. Eu fui tomado a um ódio que eu não sabia ser. Eu era meio bicho que bicava, aputinhava e mordia feroz. Eu comecei a correr no quintal chorando. Ninguém atrás de mim veio. Mas eu sabia que ali eu tava com outro eu que tinha crescido. E o jeito bicho que eu carregava comigo. Aí foi que eu vi uma porta aberta. E aí eu entrei. Tinha uma mesa, um homem com olho estranho, com uma arma na mão, no cruz-credão. O homem tava de chapéu, cabeça baixa, muito esquisito. E tinha uma mesa muito triste. Aí no pé da mesa tinha um pozinho quase invisível, com um vidrinho com um pozinho branco, um pozinho que salva a gente, levando a gente pro escuro. Aí o homem me viu, ele ia atirar em mim. Só que aí tava meio escuro, ele demorou pra me ver. Eu peguei o pozinho e eu saí correndo. Pulei, porque passou um tiro. Só que aí eu já tava em casa. Aí agora... era só botar um copo com água, jogar o pozinho e dar pro meu tio, tal Guimarães, que matou meu bicho. E torcer pro tiro do moço não ter acertado ele antes. Aí como eu amava aquele bicho, eu amava. E qualquer amor já é um pouco de saúde. Um descanso doido na loucura da gente. Tio Guimarães. Oi, tio. Tio, toma aqui sua aguinha, tá? Bebe devagar. Será que quando a gente morre a nossa alma aumenta? Ou será que fica igual? Aí, enquanto meu tio falava, ele pegou um copo e deu um gole. Era alegria. Só que quando eu olhei minha camisa, ela estava vermelha. O tiro do moço tinha caído em cima de mim.
vou falar pra você o tanto que foi minha vida. Hoje chegou velhice, de cochilo, sol e comida. Eu que tinha o corpo torto, um tanto quanto aquebrantado. Quem olhava à distância já via que acabado, desbotado, encardido. E o nariz meio remelento, e o rabo que bate, bate, pra espantar mosquito e inseto. Eu mancando de um lado e o corpo andando torto. Eu queria ir para um lado e o corpo ia para o outro. Minha história que começa é meio de rir e morte, de bicho, de homem grande, de vida, caso e sorte. Sete de ouros o meu nome, que carece de batismo. Um bicho que é só mistura de sonho, de medo e risco. E o dono da carcaça, que é um tal de Guimarães, queria me levar pro Rio de hoje dos amanhã. Ele falou pro capanga, arreia que ele aguenta. E o moço respondia, olha o pobre que nos chacoenda. Bicho que dorme esperto, era só montar na cela, que ele finge de cansado pra viver só na boleia. Eu ia triste, cabisbaixo, com cara de quem pedia, deixa eu morrer em paz, do meu corpo não judia. Corre, corre, perra, pega, pega, rei chove pesado. O som da gota caía, doía e fazia embaixaço. Enquanto os homens conversavam, eu me arrastava pro lado e o moço que me montava pelos outros era zombado. Ia triste, cabisbaixo, porque na vida inteira ninguém sofre sozinho, a gente sofre, companheiro. De repente chega o rio que tudo teste, os boi para no caminho, correnteza não atravessa, o zum danado de gente falando. Vamos perder a nossa vida, vamos perder os bichos tudo. Não vamos perder nada, nem tudo na vida é vida. Ei, boi, aô, boi, mas o boi não anda nada. A vida que é pouca em gente, em vida em bicho é largada. O homem pega um bichinho, um tanto quanto adoentado, coloca ele no caminho, no rio é sacrificado. A chuva caía forte, foi gente no devaneio, outros indo no afogamento, e o medo no oi a oi, a maioria ia morrendo. De repente o mundo muda,
De repente o mundo nada, eu dei meu jeito, eu segui ali parado. Dei um coice, andei pra trás, eu não queria encarar nada. A coragem e homem bom em bicha acovardada. Aí eu bisoiei o Guimarães, nosso herói, nosso vilão, tentando sobreviver na sua imagem e no som. Ele me quer do outro lado, virando outro personagem. Ele tem pena de bicho fraco, mas conhece minha viagem. Ele mal sabe do coice que eu lhe dava se eu pudesse. E vendo os de moinho, eu fugi para um viver mais breve. Eu voltei para nossa casa. Eu te conto, Guimarães. Eu te canto, eu te preservo em todos os corações. Um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor. Cada coração tem um jeito de mostrar o seu amor. Mas boi que é bom, é bem bravo, bate baixo, bota a baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara. Vai, não volta, vai varando. E dá-lhe. Canta. Todo passarinho do mato tem um pio diferente. Cantiga de amor doído, não carece ter rompante. Um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor. Cada coração tem um jeito de mostrar o seu amor. Quando eu abri o oi, tava eu e o Guimarães depois do rio no mesmo passo. Sabe, seu tal, depois do rio tem um pasto com muito milho da fazenda. Tem também um poço que borbulha fundo, que parece fogo que chega a dar medo. Mas novo não tem novidade, tudo é ruim, uma coisa só no caminho. Sabe, seu tal, agora
o senhor pode entrar para sua casa e ter seu fim de vida tranquilo, que eu já mostrei que eu mereci a vida que eu tive e a vida que eu vou ter. Já você, que criou essa infinidade de personagens, o senhor, quando morrer, o senhor vai morrer que nem enxurrada e vai levar todo mundo embora junto, inclusive eu! Eu vou falar hoje, eu vou falar aqui, eu vou falar porque eu nunca fui silêncio. Se teve silêncio algum dia de minha parte, foi de silêncio dos outros. Nunca silêncio que saiu da minha boca. Mas como eu sou mulher, o que não faltou foi homem tentando me calar. Se eu fosse falar de por que eu falo, eu diria que eu sou a moça que vem depois do silêncio. Depois que o silêncio acaba para a mulher, aí chega eu. Por isso que eu não abro mão de falar. Mas hoje eu vim falar de outro silêncio. De um silêncio que fui eu que causei. Vocês devem estar imaginando que eu vou falar que eu matei o tal Guimarães Rosa, né? Mas fui eu sim. E eu tenho provas. Você não matou, foi nada que fui eu mesma que matei. Você acha que é no perfume que você coloca demais, no sorriso extravagante, nas mexidas da cadeira, na euforia do pensamento, na sentada de mesa depois das bebidas? Você acha que ser mulher é isso? Você acha que é isso que é ser mulher? Fui eu que matei, porque toda vez que ele me escreveu, ele me fez quieta, ele me fez tão silêncio. E eu que ele me fez prostituta. E o pior, Kenga lá de trás do passado, Kenga da alma pura, Kenga saudosa. E foi assim que ele me fez. Kenga que vai para o céu. Ele já fez
quieta, eu nunca aprendi mesmo a falar porque eu aceitei, eu acatei que ele me fez do jeito que eu sou. E tudo que eu fazia era ser a outra, a quieta, a triste. E tudo isso tinha que ser mistério. Jair falava sem parar, falava que nem uma matraca para que o silêncio não me apavorasse. E ainda tinha que dizer que eu não era mais daquela vida, porque todo mundo dizia, homem já nasce provado. Homem já nasce aprovado, a gente é só prova. Foi por isso que eu matei. Foi por isso que eu matei. Então matamos as duas. Eu não sabia ser quieta, nem gritar, nem esconder, nem falar, nem dormir, nem acordar. Eu só sabia ser do jeito que ele dizia que eu era. Eu fiz de tudo que ele queria. Eu servi comida, eu servi bebida. E quando eu parei, a minha mão tinha um enrugado de cozinha, de fogão. Eu tinha um cheiro de pano de prato, de dengue, de água parada. Tinha um gosto aqui, ó, no pescoço, que perfume nenhum corrigia. Foi por isso que eu matei. Eu resolvi fazer uma revolução que parte da mulher e quer explodir todas as coisas. Eu tinha faca, eu tinha veneno, eu tinha arsênico, eu tinha facão, eu tinha pílula da morte. Era só escolher. Dizem que mulher mata sem sangue, né? Que é morte diferente. Por isso que eu precisava das duas. Eu precisava de todas. Matar sem escolher como se morre. Se bem que todo mundo que morre, morre de uma coisa só. Tá me ouvindo, Guimarães? Tu nunca mais vai fazer mulher, se vestir de mulher, se vestir de homem para homem poder amar. Só que aí já era tarde, ele já estava se estribuchando para morrer quando ele me falou: mulher nunca precisou se vestir de mulher para ser mulher, nem homem precisou se vestir de homem para ser homem. Cada um é o que é. Só que aí sumiu, que nem eu. Quando eu decidi fazer essa peça, eu pensei em fazer um relato, uma carta, contar um pouquinho da minha vida, criar um pedacinho que eu pudesse dizer para vocês o que foi que eu senti quando eu li o Guimarães Rosa pela primeira vez. Só que é muito difícil a gente entender o mundo que a gente está vivendo enquanto a gente está vivendo. A gente só consegue entender depois que a gente para, olha para trás, lembra, recorda, sente saudade, sofre, chora, porque sabe que o que foi bom. E o que é nem é tão bom quanto aquilo que foi. Então, quando eu decidi fazer essa peça,
eu precisei responder para mim por que eu queria fazer sobre Guimarães Rosa. Quem era eu para ter a pachorra de querer tocar no tal Guimarães Rosa? Esse cara imortal, quase intocado na literatura. Só que a resposta era muito mais simples do que eu podia imaginar. É porque esse tal de Guimarães, ele fala de morte, ele fala de vida. E principalmente ele fala de um fiozinho que une essas duas coisas. E ele fala de mim também. Vinte anos atrás, o meu avô faleceu. E foi mais ou menos na mesma época que eu achei um livro de contos grandinho, custoso para quem não tem o costume de ler, Sagarana, de João Guimarães Rosa. E esse livro ele me fez um bem danado. Quando eu abri ele, tudo que eu conseguia ver era o meu avô que tinha falecido. E eu falo falecido por respeito, meu avô que é morto mesmo que diz, né? E esse livro aqui, ó, ele me fez um bem danado. Me fez lembrar do meu avô de uma maneira muito especial. Então foi uma conversa de novo com ele, só que no silêncio do papel. O meu avô, ele era de bastante pouco estudo, ele sabia ler pouco. Ele nasceu na roça e trabalhou quase a vida inteira na mesma fazenda. Ele me contou, na última vez que eu vi ele, que ele levando os boi, ele caiu dentro do rio Araguaia numa balsa com um caminhão cheio de boi. História igualzinha do burrinho pedreço. E com suas palavras poucas, o meu avô me contava cada coisa desse sertão que parecia até mágica. A memória do tempo que vai passando. Só que foi tempo suficiente para esse sertão se embrenhar na minha cabeça, cheio de personagens, que meu avô tenente podia ser um deles. Então, quando eu li Guimarães pela primeira vez, eu decidi fazer essa peça. E hoje, estando aqui com vocês, para fazer esse tal de Guimarães, quando eu olho para trás, eu ainda vejo aquele menino nesse sertão, no meio de personagens reais, do interior de Minas, da zona rural principalmente. Em busca desse sertão é um caminho de volta para casa, é familiar, tem cheiro, é onde eu vou encontrar um menino, sua infância, suas brincadeiras. Que eu me lembro de personagens que muitos deles já estão encantados. Fisiquim, Chico Bala, Marcinho Carreteiro, Miguel Colar, Cutito, Maurinho Couto, Zé Chinés, Dona Ifigênia, Dona Tereza Baeta, Lestina Iazinha, Dona Sidoca, Dona Fiinha, Dona Glorinha, Dona Ita, minha avó. Meu universo criativo, gente, é esse sertão que eu vivi. É ele que me faz voltar na obra do Guimarães Rosa. Um Brasil para dentro. E não tem como falar de nada disso sem falar do meu avô. E não é para defender ele não, tá? Que ele não precisava de defesa. Ele era ignorante, ele era nervoso, mas ele tinha um bom coração. O meu padrinho Ladim me contou uma história que na rua de cima da nossa casa tinha um barranco, que em cima desse barranco tinha uma casinha onde morava um senhor com lepra, seu Chico Casqueiro. E aí tinha uma ambulância esperando para levar o seu Chico para o hospital, só que ninguém, nem os enfermeiros, tinha coragem de chegar perto dele para descer com ele até a ambulância. E aí o senhor pegou um cabo de vassoura segurando do lado e o seu Chico do outro, já doente, fraco, caindo.
Aí meu avô parou o caminhão, viu aquela cena toda, né? Todo mundo ali parado, sem fazer nada, o homem caindo no chão. Ele foi até lá, viu o homem no chão, ele pegou o homem no colo e foi levando ele até o hospital. É assim que eu me lembro do meu avô quando eu vou lembrar de qualquer coisa. É por isso que esse tal de Guimarães que a gente tanto está falando aqui, esse tal de Guimarães é meu avô, mas também sou eu. Esse tal de Guimarães que está todo mundo tentando matar, porque tudo que ele faz é fazer viver. A broa, será que deu certo? Será? Deu certo, Francisco, a broa? Deu, Ramson? Será? Tá sentindo o cheiro? Essa broa aqui, ó o cheirinho, ó. Essa broa é receita da minha bisavó, mãe velha, que ensinou para minha avó Ita e que minha mãe me ensinou. Mas mineiro que é mineiro tem que fazer um café para tomar comer na broa, é ou não é? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Tá vendo essa cadeira aqui? Tem gente que fala que cadeira não é coisa pouca, que não tem cadeira melhor que a outra. Que é um trem que a gente senta a vida toda, né? Mas tem razão, mas minha visão de mundo mágica, café, me faz ver nessa cadeira aí mais cadeira que as outras cadeiras. Por que eu quero sentar nela? Que foi uma cadeira de um grande homem, né? Água quente. Eu falo dessa cadeira aqui para falar de mim, para falar dela própria, para falar das pessoas que sentaram nela antes de mim, para falar de toda a humanidade. O destino não começa nela, na cadeira, mas uma vez que você senta nela, a cadeira passa a falar por você. Um dia um dono dessa cadeira, enquanto ele sentava nela, ele olhou para mim com seus olhos com um brilho especial e falou: você vai ser um dia o poeta acadêmico que vai se sentar nessa cadeira com a gente. O mundo é mágico. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o lugar. Viver é muito perigoso. Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa é a alegria que Ele quer. Só se pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouco de saúde, um descanso na loucura. Viver é etc. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu olhei pra frente e vi o tal Guimarães e atrás dele tinha um monte de gente. Uma multidão. Augusto Esteves, Miguelíndia, Durinho, Obaldo, o Burrinho Pedrez 7 de Ouro, Major Sal, Francolin, Badu, Lalino Salatiel, Maria Rita, Ramiro e Major Anacleto, Primo Ribeiro, Primo Argimiro, Emílio, Maria Irma, Ramiro Gouveia, Armanda, Manel Fulô, Feiticeiro Antonico das Pedras d'Água, Itagino, Major com Silva, Ovidio Moura, Cara de Bronze, Doraldo e mais uma penca de gente que lotava a sala do tal Guimarães. Então eu fiquei olhando, porque é perto dos bons que a gente fica melhor. De repente, na hora que eu pisquei, quando eu olhei, eu vi que não tinha mais ninguém ali.
Só tinha o tal Guimarães Rosa, homem dos mais imensos que o mundo existiu, que criou tanta, mas tanta gente. Ele estava sentado na cadeira, enquanto relia o seu texto lido na Academia Brasileira de Letras. Foi quando resolveu aceitar as formigas do corpo e dormir com seu corpo para sempre. Ironia típica dele, morrendo 3 dias depois de virar imortal. E o tal Guimarães Rosa morrendo era um genocídio de tanto personagem que ia junto com ele. Tantos que nem cabia ali na sala, que sobrava. Podia ocupar quarto, sala, rua, quarteirão inteiro. Podia não. Pode e ocupa. Ocupa dentro. Cada pequeno pedacinho do tal Guimarães que ocupa dentro da gente, aluga espaço, vaga e fica. Uma outra piscada ele também tinha sumido. Agora só tinha eu. Agora é a vez de vocês. Quando vocês derem uma piscada, quem some sou eu. Some mesmo. E aí acaba. Acaba mesmo. Queria agradecer, eu queria chamar todo mundo da equipe que está aqui hoje. Luan, Vitor também. Vitor hoje está dando uma força. Esse espetáculo ele é um sonho de 20 anos, não é mentira não, apesar de ter um monte de mentira nele, né? Mas é verdade. Queria agradecer a presença de todo mundo, da minha mãe também, que me ensinou a fazer a broa, da minha filha, que me deu coragem para não desistir. A Laura também, que virou muita noite escrevendo edital, levando um monte de não, até a gente conseguir ser aprovado com a trupe nesse primeiro edital. Queria agradecer meu irmão Renan Monteiro. Se Deus me der força para não chorar aqui, esse cara é demais, cara. Foram 10 meses trancado em sala de ensaio, ele comigo. E aí o corpo doía, eu não conseguia fazer. Ele arrumou até nutricionista, treinador. Ele falou, vai, cara. Aí eu falei, pô, minha coluna tá travada. Ele falou, dorme hoje. E aí eu mudei minha vida toda para conseguir fazer esse espetáculo. Em homenagem aos encantados da minha infância, né? O Dani também, ele fez a direção de movimento. Esse cara é demais. Muito obrigado, Dani. O Luan, ele abriu um monte de porta pra gente. Ele é um grande editor, faz vídeo muito bem. E a gente fazia umas coisas maravilhosas aqui na trupe. Eu contava, eu parecia contador de caso, ninguém acreditava. Aí quando ele fez um vídeo bem feito, ele abriu um monte de portas. A gente hoje está formando professores numa prefeitura em Minas Gerais, fazendo peças que nem a gente fazia aqui, contando as histórias dos lugares. E eu tenho que agradecer você muito. Queria agradecer também a Tamires, que hoje está aqui fazendo a interpretação de Libras. Obrigado, Tamires. Vitor está aqui hoje ajudando na produção. Muito obrigado, Vitor. Ó, o Nando e a Tati, donos do Caiçara, eles sempre apoiaram a trupe. Eu não sei nem o que falar. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa? A gente prometeu para a SESEC, para a Secretaria, para o Edital, que a gente ia fazer um bate-papo com o público, caso o público quisesse. E aí, para ser honesto, para a gente manter isso, as pessoas geralmente não gostam de falar depois da peça. E também já viram tanto, né?
mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser alguma dúvida... Experimentar a broa, né? Quer experimentar a broa, é de verdade. É de verdade. Vou servir para vocês O aí. cheiro tá bom aqui, pô. Ah, falar uma coisa também. A gente tem aqui do lado um ateliê com umas canecas com frases do Guimarães. Deixa eu servir a broa ali. E aí quem adquirir uma caneca ganha uma cachaçinha. Ah, é. A arte do projeto. Deixa eu pegar... Ô, Alif, você me arranja uns guardanapos? Aonde tem, Alif? Ah, achei. Fazendo barulho na estrada. É isso, Dani? Oi. Eu tenho uma dúvida. Como você conseguiu construir nessa história junto com a sua família, a sua história, junto com a história dele? Cara, quando a pandemia nasceu, ó, quando veio a pandemia, a Helena nasceu no meio da pandemia. Quando a pandemia veio, né, aquela coisa horrível. E aí e a gente trancado em casa, sem poder sair, me deu uma vontade muito grande de realizar esse sonho. E é verdade o que eu falo no início da peça, de mostrar para ela que a gente pode realizar sonho. E aí eu liguei para um dramaturgo que é apaixonado por literatura, mas é do teatro. Aí eu falei para ele, cara, eu quero fazer uma peça. E ele nunca aceita fazer peça, escrever nada. E aí, para minha surpresa, ele aceitou. Aí eu falei, pô, o cara topou. Aí eu fui convidando todo mundo. Aí antes de ter o edital, essa equipe topou sem dinheiro nenhum de fazer por acreditar no processo. E aí ele me perguntava, me fala do seu avô, só que ele ia anotando tudo. E aí ele inventou uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu falei, mas botou as coisas que eu falei, foi isso. Quem quer uma broa?